Idosa de 78 anos é despejada após filhos. Roubarem toda a sua aposentadoria e um encontro inesperado na avenida mais movimentada de Campo Grande muda seu destino para sempre. Os segredos que seus filhos esconderam por 20 anos ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de continuar com essa história emocionante, gostaria de pedir que você curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O sol impiedoso de janeiro castigava o asfalto da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O calor do Mato Grosso do Sul era quase uma entidade viva. Uma presença sufocante que fazia o ar ondular acima do pavimento em miragens trêmulas. Dona Teresa Silveira, 78 anos, caminhava com dificuldade pela calçada, seus passos incertos e hesitantes, como se o próprio chão pudesse desaparecer a qualquer momento. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho árduo, agarravam-se a uma bolsa surrada de couro sintético e a uma carta que tremia entre seus dedos como folha seca ao vento. Os cabelos grisalhos, sempre tão cuidadosamente penteados, mesmo nas épocas mais difíceis, agora caíam em desalinho sobre seu rosto vincado pelo tempo e pelo sofrimento. O aroma de pão fresco da padaria da esquina era uma tortura para seu estômago vazio. Não comia há mais de 24 horas, desde que descobrira em uma manhã que parecia igual a todas as outras que sua conta bancária, onde recebia sua modesta aposentadoria, estava completamente zerada. Um suposto empréstimo de R$15 mil havia surgido misteriosamente em seu nome durante a madrugada, consumindo todas as suas economias. E agora, a carta de despejo. O golpe final. Depois de 40 anos vivendo no mesmo apartamento simples no bairro Amambaí, seria despejada por falta de pagamento. Um pagamento que nunca faltara, que ela priorizava acima até mesmo da própria alimentação. O barulho do tráfego intenso da avenida principal de Campo Grande se misturava aos seus pensamentos confusos. Como era possível que, após uma vida inteira de sacrifícios, criando 4 filhos completamente sozinha, desde que ficara viúva aos 32 anos, trabalhando como doméstica desde os 12 anos de idade, nas mansões dos fazendeiros ricos da região, ela se encontrasse ali, à beira do colapso, sem dinheiro, sem teto, sem esperança? Teresa não percebeu quando suas pernas finalmente cederam. O mundo girou em um turbilhão de cores e sons. O asfalto parecia vir ao seu encontro. Fechou os olhos, esperando o impacto que nunca veio. Mãos fortes a seguraram antes que atingisse o chão. O aroma suave de um perfume caro substituiu momentaneamente o cheiro da cidade. Quando conseguiu abrir os olhos novamente, viu-se amparada por um homem alto, de presença imponente, vestindo um terno italiano impecável e um relógio suíço que cintilava ao sol. Ele havia interrompido uma importante ligação telefônica para impedir sua queda. "A senhora está bem?" A voz era profunda, com a autoridade natural de quem estava acostumado a comandar, mas com uma genuína preocupação que a surpreendeu. "Eu... só um pouco tonta." Teresa tentou se recompor, a dignidade ainda intacta apesar de tudo. Suas mãos instintivamente procuraram a carta de despejo, que havia caído no chão. O homem a pegou primeiro, seus olhos captando involuntariamente o conteúdo enquanto a devolvia. Uma sombra de preocupação passou por seu rosto. "Meu nome é Ricardo Mendonça", apresentou-se ele, ainda segurando seu braço para garantir que não caísse novamente. "Deixe-me ajudá-la. A senhora precisa sentar-se, beber água." Teresa hesitou. Uma vida de trabalhar para os ricos lhe ensinara a desconfiar da caridade repentina, que frequentemente vinha com um preço oculto. Mas algo no olhar daquele homem, uma dor antiga talvez, ou uma compaixão genuína, a fez aceitar sua ajuda. "Teresa Silveira", respondeu ela, sua voz pouco mais que um sussurro. O que Dona Teresa não poderia imaginar, enquanto era gentilmente guiada até a limusine, estacionada alguns metros adiante, era que aquele encontro aparentemente fortuito na calçada escaldante não era obra do acaso. Estava prestes a se revelar uma trama intrincada e sombria de 20 longos anos, envolvendo diretamente sua própria família, um segredo terrível que seus 4 filhos
haviam guardado como um tesouro maldito durante 2 décadas inteiras. E Ricardo Mendonça, um dos empresários mais poderosos e influentes de todo o Mato Grosso do Sul, tinha muito mais conexão com seu passado do que qualquer um poderia suspeitar. O motorista da limusine, um homem discreto chamado José, abriu a porta traseira sem demonstrar surpresa ao ver seu patrão acompanhado de uma senhora de aparência humilde. Teresa hesitou novamente antes de entrar no veículo luxuoso, um mundo completamente diferente do seu, com bancos de couro macio e ar-condicionado que afastava instantaneamente o calor opressivo de Campo Grande. "Para onde vamos?" perguntou, sentindo-se subitamente vulnerável num ambiente desconhecido. "Primeiro para um lugar onde a senhora possa comer algo e recuperar suas forças", respondeu Ricardo, sentando-se ao seu lado. "Depois, se me permitir, gostaria de entender melhor sua situação. Talvez eu possa ajudar." O restaurante para onde foram era discreto, mas evidentemente exclusivo. Localizado no coração do bairro Jardim dos Estados, era frequentado pela elite campograndense. Teresa sentiu os olhares curiosos enquanto era conduzida à mesa mais reservada do local. "Peça o que quiser", disse Ricardo, enquanto um garçom se aproximava com deferência. "Um café e pão com manteiga seria suficiente", murmurou Teresa, constrangida. Ricardo sorriu com gentileza. "José, traga um café completo para a dona Teresa, com aquelas roscas de queijo que são especialidade da casa, frutas frescas e ovos mexidos." Enquanto comia, primeiro hesitante e depois com a fome de quem passa um dia inteiro sem se alimentar, Teresa começou a contar sua história, encorajada pelo interesse genuíno nos olhos do empresário. Falou dos 4 filhos que criara sozinha após o falecimento do marido, um operário da construção civil que sofrera um acidente de trabalho, como trabalhara incansavelmente como doméstica para garantir que todos estudassem, tivessem oportunidades que ela nunca tivera. "E hoje todos estão bem estabelecidos", concluiu com um misto de orgulho e tristeza. "Augusto é gerente de uma grande loja no shopping Campo Grande. Sandra é enfermeira especializada. Carlos tem um escritório de contabilidade bem-sucedido. E Renata trabalha como vendedora numa boutique de luxo. Todos têm suas vidas, suas famílias. Mas nenhum deles pôde ajudá-la com essa situação?" perguntou Ricardo cuidadosamente. Teresa baixou os olhos. "Eles são muito ocupados. Não quero ser um fardo." "E esse empréstimo que mencionou? A senhora realmente o solicitou?" "Nunca." A firmeza em sua voz surpreendeu até a ela mesma. "Jamais pediria empréstimo. Vivi toda a minha vida dentro do que podia pagar. Alguém deve ter usado meus documentos, falsificado minha assinatura." Ricardo assentiu pensativamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. "Dona Teresa, tenho uma proposta para a senhora", disse ele após um momento de reflexão. "Estou procurando uma governanta para minha casa, alguém com experiência, responsável, de confiança. O salário é bom e inclui moradia na propriedade. Seria uma solução temporária para seu problema de habitação enquanto investigamos o que aconteceu com sua conta bancária e esse suposto empréstimo." Teresa o encarou desconfiada. "Por que o senhor faria isso por mim? Nem me conhece." Uma sombra de dor cruzou o rosto de Ricardo. "Digamos que tenho uma dívida com mulheres como a senhora. Minha mãe também foi doméstica. Criou-me sozinha, trabalhando nas casas dos fazendeiros ricos. Faleceu há muitos anos, mas..." Ele fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Não pude estar presente em seus últimos momentos. É um arrependimento que carrego comigo." Havia uma sinceridade crua em sua voz que tocou Teresa profundamente. Depois de uma vida lendo as intenções verdadeiras por trás das palavras educadas dos patrões, ela reconhecia a verdade quando a ouvia. "Eu agradeço a oferta, senhor Mendonça, mas não quero caridade." "Não é caridade, dona Teresa. É um emprego real com salário justo, e francamente também seria um favor para mim. Minha governanta anterior está se aposentando e encontrar alguém com sua experiência e integridade não é fácil." Teresa refletiu. A alternativa era a rua, ou talvez um abrigo para idosos. Ambas as perspectivas a enchiam de terror. E havia algo neste homem, uma solidão que espelhava a sua própria, que a fazia querer confiar nele. "Tudo bem", concordou finalmente. "Aceito o emprego,
pelo menos até resolver minha situação. O que Teresa não percebeu foi o breve lampejo de reconhecimento nos olhos de Ricardo quando ela mencionara seu sobrenome completo, nem o modo como ele examinara discretamente a carta de despejo, confirmando o endereço. Para ela, aquele encontro fora uma coincidência milagrosa, um ato de bondade inesperado de um estranho. Mas para Ricardo Mendonça, encontrar Teresa Silveira naquela calçada escaldante não tinha nada de casual. Era o culminar de meses de investigação discreta, o primeiro passo de um plano cuidadosamente elaborado para desenterrar um segredo que conectava suas vidas de maneiras que ela ainda não podia imaginar. A propriedade de Ricardo Mendonça, situada em uma área nobre nos arredores de Campo Grande, era uma combinação harmoniosa de luxo contemporâneo e elementos regionais. A sede, uma mansão imponente de linhas modernas, erguia-se em meio a um jardim meticulosamente planejado, onde ipês, paineiras e outras árvores nativas criavam uma oásis de sombra fresca no calor do Pantanal. Ao fundo, podia-se vislumbrar a área de preservação natural que fazia divisa com a propriedade, onde o cerrado se estendia em toda a sua beleza selvagem. Para Teresa, acostumada a viver em um apartamento modesto de 2 quartos no centro da cidade, a vastidão e opulência do lugar eram quase intimidadoras. Enquanto o motorista José a conduzia pela alameda de entrada, ela não conseguia deixar de pensar em quantas casas como aquela havia limpado ao longo de sua vida, sempre entrando pela porta dos fundos, sempre invisível para os moradores. "Chegamos, Dona Teresa", anunciou José, estacionando em frente à entrada principal. "Não a dos fundos", notou ela com surpresa. Na porta, esperava uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e postura elegante. Seu uniforme, embora claramente identificando-a como parte da equipe, era discreto e de boa qualidade. "Dona Teresa, esta é Helena Vasconcelos, minha governanta atual", apresentou Ricardo, que havia chegado em outro veículo. "Helena está conosco há 25 anos, mas decidiu se aposentar e voltar para sua terra natal em Minas Gerais. Ela ficará mais um mês, tempo suficiente para mostrar-lhe todos os detalhes da casa e da rotina." Helena sorriu educadamente, mas Teresa notou imediatamente uma reserva em seus olhos, uma tensão subjacente que contrastava com suas palavras amáveis. "Seja bem-vinda, Dona Teresa. Vou mostrar-lhe seus aposentos e depois podemos começar com um tour pela propriedade." Os aposentos revelaram-se ser uma suíte espaçosa no andar superior da casa, com uma pequena sala de estar privativa, um dormitório confortável e um banheiro que sozinho era maior que a cozinha de seu antigo apartamento. Amplas janelas ofereciam uma vista deslumbrante do pôr do sol pantaneiro, com o céu tingindo-se de tons alaranjados que se refletiam nas águas de um pequeno lago artificial. "O Sr. Mendonça insistiu que a senhora ficasse nesta ala da casa, não nos quartos de funcionários", explicou Helena, um traço de desaprovação em sua voz. "Disse que a senhora precisa de conforto e privacidade." "É muita gentileza dele, mas não preciso de tratamento especial", respondeu Teresa, desconfortável, com o evidente ressentimento da outra mulher. "O Sr. Mendonça faz o que bem entende. É a casa dele, afinal." O tom era neutro, mas as implicações claras. "Agora, se me permite, vamos discutir suas responsabilidades." Nas horas seguintes, Teresa foi introduzida à complexa operação que era administrar uma propriedade daquele porte. Como governanta, seria responsável por coordenar uma equipe de 10 funcionários, 3 empregadas domésticas, um cozinheiro e seu assistente, 2 jardineiros, um motorista, José, que já conhecera, um segurança e um caseiro que cuidava da manutenção geral. "O senhor Mendonça é muito reservado", explicou Helena enquanto caminhavam pelos jardins. "Raramente recebe visitas sociais, exceto por jantares de negócios ocasionais. Gosta de sua privacidade e espera a discrição absoluta de todos os funcionários." "Ele mora sozinho? Não tem família?" Helena hesitou por um momento. "O Sr. Mendonça nunca se casou. Dedicou-se inteiramente aos negócios desde que assumiu as empresas da família após o falecimento do pai, há mais de 20 anos. Havia algo na maneira como Helena evitava seu olhar
que despertou a intuição aguçada de Teresa. Anos trabalhando em casas alheias lhe haviam ensinado a perceber as correntes subterrâneas das relações domésticas, os segredos guardados por trás de portas fechadas. Helena, arriscou ela, quando pararam junto a uma fonte ornamental no centro do jardim. Sinto que há algo que você não está me dizendo. Se vou trabalhar aqui, preciso saber se há complicações que devo estar ciente. A governanta pareceu considerar por um momento se devia confiar nela. Finalmente baixou a voz, mesmo estando sozinhas no jardim. Não sei por que o Sr. Mendonça a trouxe para cá, Dona Teresa. Ele nunca, em todos esses anos, contratou alguém sem um processo rigoroso de seleção, referências, entrevistas. E então, de repente, ele aparece com a senhora, uma completa desconhecida, e a instala na melhor suíte de hóspedes. Foi um ato de caridade. Ele me encontrou passando mal na rua. Helena deu um sorriso triste. O Sr. Mendonça não é conhecido por atos de caridade impulsivos, acredite. Ele é metódico, calculista. Tudo o que faz tem um propósito. Um calafrio percorreu a espinha de Teresa apesar do calor. Está sugerindo que ele tem outras intenções? Não desse tipo, apressou-se Helena a esclarecer. O Sr. Mendonça é um homem íntegro, mas ele carrega obsessões. E tenho a distinta impressão de que a senhora, de alguma forma, está conectada a uma delas. Antes que Teresa pudesse questionar mais, foram interrompidas pela chegada de Ricardo, que caminhava em sua direção com passos decididos. Espero que Helena esteja cuidando bem de você, Dona Teresa, disse ele, com um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Já liguei para um advogado de minha confiança sobre sua situação. Ele irá investigar esse empréstimo misterioso e a questão do despejo. O senhor não precisava se incomodar, respondeu ela subitamente consciente do aviso velado de Helena. Não é incômodo algum. E providenciei para que suas coisas sejam trazidas do seu apartamento. José irá buscá-las amanhã cedo. Há algo específico que gostaria que ele trouxesse primeiro? Teresa pensou imediatamente na velha mala de couro que guardava embaixo de sua cama. Nela estavam suas poucas joias, mais sentimentais que valiosas, algumas fotografias antigas e, mais importante, os diários de seu falecido marido, Antônio, escritos durante sua recuperação após o acidente que, eventualmente, o levaria à morte. Sim, há uma mala antiga sob minha cama. Tem itens de valor pessoal. Ricardo assentiu, fazendo uma anotação mental. Considerado. Agora vou deixá-las continuar com o tour. Jantaremos às 8, se não for problema. Gostaria de conhecê-la melhor, Dona Teresa. Enquanto ele se afastava, Teresa não pôde deixar de notar como Helena o observava com uma mistura de lealdade e preocupação. Qual seria o verdadeiro motivo de Ricardo Mendonça para trazê-la para sua casa? E por que tinha a inquietante sensação de que havia mais conexões entre eles do que um simples encontro casual na rua? A noite caiu sobre o cerrado, trazendo um alívio bem-vindo do calor diurno. De sua suíte, Teresa contemplava as luzes de Campo Grande ao longe, sentindo-se como se tivesse sido transportada para outro mundo, um mundo de privilégios e confortos que sempre existira paralelamente ao seu, mas que nunca antes havia sido acessível. Enquanto se preparava para o jantar, usando um de seus poucos vestidos bons que trouxera na pequena mala de mão, Teresa pensava em seus filhos. Deveriam estar preocupados com seu paradeiro? Ou sequer haviam notado sua ausência? A dor dessa dúvida era um companheiro familiar que carregava consigo há anos. A mansão de Ricardo Mendonça erguia-se majestosa no alto de uma colina nos arredores de Campo Grande, sua arquitetura moderna se destacando contra o céu estrelado do Mato Grosso do Sul. Do lado de fora, parecia um oásis de luxo e tranquilidade. Por dentro, no entanto, as correntes subterrâneas de segredos e intenções não reveladas começavam a se agitar, ameaçando perturbar a superfície calma daquele refúgio aparentemente perfeito. Na sala de jantar primorosamente decorada, com sua mesa de jacarandá maciço e lustres de cristal, Ricardo Mendonça aguardava sua convidada. Vestia um traje casual elegante que, apesar da aparente simplicidade, denunciava sua origem exclusiva. Seus olhos, normalmente calculistas e observadores,
revelavam uma inquietude incomum, enquanto consultava repetidamente o relógio suíço em seu pulso. Quando Teresa finalmente entrou, caminhando com a dignidade silenciosa que era sua marca registrada, Ricardo não pôde deixar de notar como ela parecia deslocada e ao mesmo tempo perfeitamente à vontade, uma contradição que a acompanhava por toda a vida. Seu vestido simples, mas impecavelmente conservado, contrastava com um ambiente luxuoso, assim como suas mãos, marcadas por décadas de trabalho árduo, pareciam estranhas, segurando a taça de cristal que o mordomo lhe oferecia. "Espero não tê-lo feito esperar, Sr. Mendonça", disse ela, com a formalidade de quem está acostumada a servir, não a ser servida. "De modo algum, Dona Teresa. E, por favor, chame-me de Ricardo. Afinal, não somos patrão e empregada sentados à mesa, mas duas pessoas compartilhando uma refeição." O jantar transcorreu inicialmente em uma conversa educada, mas superficial. Ricardo perguntou sobre sua adaptação à casa, se estava confortável em seus aposentos, se Helena havia sido prestativa. Teresa respondia com a cortesia cautelosa de quem sabe que está sendo avaliada, mesmo que não entenda exatamente o propósito da avaliação. Foi apenas quando o chefe pessoal serviu a sobremesa, um pudim de leite que, coincidentemente ou não, era o favorito de Teresa, que a conversa tomou um rumo mais revelador. "Dona Teresa", começou Ricardo, colocando cuidadosamente o garfo ao lado do prato, "falou-me hoje sobre seus filhos, todos bem-sucedidos pelo que entendi." "Sim, graças a Deus", confirmou ela, um brilho de orgulho maternal inescapável em seus olhos. "Lutei muito para dar a eles o que nunca tive: educação, oportunidades. E eles retribuem esse sacrifício, visitam-na com frequência, ajudam financeiramente?" A pergunta direta pegou Teresa de surpresa. Por um instante, a máscara de dignidade vacilou, revelando uma dor profunda e antiga. "Eles têm suas próprias vidas agora, famílias, responsabilidades." "Entendo", disse Ricardo, embora seu tom sugerisse que entendia mais do que ela estava disposta a admitir. "E sobre seu marido?" "Mencionou que ele sofreu um acidente de trabalho." "Onde ele trabalhava, se me permite perguntar?" Algo na maneira como ele fez a pergunta, casual demais, estudadamente desinteressado, acionou os alarmes internos de Teresa. Havia uma intenção específica por trás daquele questionamento. Ela podia sentir. "Na construção civil", respondeu cautelosamente. Era operário na construtora Horizonte, uma empresa grande na época. Estava trabalhando no canteiro de obras do primeiro shopping center de Campo Grande quando caiu de um andaime. Ficou inválido por quase 2 anos antes de partir. Ricardo assentiu lentamente, como se confirmasse uma informação já conhecida. "Um período difícil, imagino. O mais difícil da minha vida. 4 filhos pequenos, o mais velho com apenas 10 anos, e de repente me vi sozinha, sem apoio, com um marido acamado precisando de cuidados constantes. A empresa ofereceu algum tipo de compensação, seguro, indenização." Novamente, aquela sensação de que havia mais por trás das perguntas do que simples curiosidade. Teresa estudou o rosto de Ricardo, tentando decifrar suas verdadeiras intenções. "Houve um processo", disse finalmente, "mas só foi resolvido muitos anos depois do falecimento de Antônio. Meus filhos, já adultos, contrataram um advogado. Conseguiram uma indenização significativa. E essa indenização ajudou a senhora?" A pergunta pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. Teresa sentiu um nó se formar em sua garganta, a velha dor ressurgindo como uma ferida mal cicatrizada. "Meus filhos administraram o dinheiro", respondeu simplesmente. "Disseram que investiram para garantir meu futuro. Nunca questionei." Ricardo a observou por um longo momento, seus olhos penetrantes parecendo enxergar além das palavras cuidadosamente escolhidas, até as verdades não ditas que pulsavam por trás delas. "Dona Teresa", disse finalmente, sua voz adquirindo uma seriedade que não estava presente antes, "há algo que preciso lhe contar, algo sobre mim, sobre minha família e possivelmente sobre a sua também." O coração de Teresa acelerou inexplicavelmente. Havia uma tensão no ar, como a eletricidade que precede uma tempestade no Pantanal. "O que quer dizer?" Ricardo hesitou,
como se me disse cuidadosamente suas próximas palavras. A construtora Horizonte, onde seu marido trabalhava, era da minha família. Meu pai, Eduardo Mendonça, era o proprietário na época do acidente. Teresa sentiu o ar fugir de seus pulmões. De todas as possibilidades, essa nunca passara por sua cabeça. Suas mãos, que sempre foram tão firmes, mesmo nos momentos mais difíceis, começaram a tremer visivelmente. Por que não me disse isso antes? Por que me trouxe para sua casa? Porque há 20 anos, quando seus filhos processaram a construtora pela morte de Antônio Silveira, eu era o presidente da empresa. Fui eu quem autorizou o pagamento da indenização de R$200 mil. E recentemente descobri evidências de que todo esse processo pode ter sido fraudulento. As palavras caíram como pedras no silêncio da sala de jantar. Teresa sentiu o mundo girar ao seu redor. Memórias e suspeitas há muito enterradas, voltando à superfície como corpos afogados em um rio. O que está dizendo? Que meus filhos... Não tenho certeza ainda, interrompeu Ricardo, sua voz agora gentil, como se tentasse amortecer o golpe de suas palavras. Mas há inconsistências no caso que só recentemente vieram à luz. Documentos possivelmente forjados, testemunhas que podem ter sido subornadas, um juiz com conexões pessoais com um de seus filhos. E o encontro na rua hoje não foi coincidência, foi? Ricardo teve a decência de parecer constrangido. Eu a estava procurando há semanas, Dona Teresa. Precisava entender seu lado da história, saber se estava envolvida ou se era outra vítima. A última palavra pairou entre eles como uma acusação silenciosa. Outra vítima. Como se houvesse uma primeira, como se ela tivesse sido usada, manipulada, não apenas pelos próprios filhos, mas por uma conspiração maior que apenas agora começava a vislumbrar. Quero ir para meu quarto, disse Teresa, levantando-se abruptamente. Sua voz, normalmente firme, tremia ligeiramente. Preciso pensar. Claro, concordou Ricardo, também se levantando. Mas, por favor, saiba que minha oferta de ajuda é genuína, independentemente do passado. E amanhã, quando estiver pronta, gostaria de lhe mostrar os documentos que encontrei. Você merece saber a verdade, Dona Teresa. Enquanto caminhava de volta aos seus aposentos, através dos corredores silenciosos da mansão, Teresa sentia o peso de 2 décadas de suspeitas não pronunciadas pressionando seus ombros. Sempre soubera, em algum nível intuitivo que se recusava a reconhecer conscientemente, que havia algo errado na súbita prosperidade de seus filhos após a indenização. A casa nova de Augusto, a especialização cara de Sandra, os investimentos misteriosos de Carlos, as roupas de marca e o carro do ano de Renata. E o mais revelador, o modo como gradualmente se afastaram dela, como se sua presença fosse um lembrete inconveniente de algo que preferiam esquecer. Em seu quarto, Teresa abriu a pequena mala que trouxera consigo e retirou a única fotografia emoldurada que sempre mantinha em sua mesa de cabeceira. Ela, ainda jovem, com Antônio e os 4 filhos pequenos, todos sorridentes. E no canto, quase imperceptível, um pequeno berço onde dormia uma 5ª criança. Mateus, o caçula que não resistira a uma pneumonia severa quando tinha apenas 3 anos, em grande parte porque não puderam pagar por tratamento médico adequado. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de Teresa enquanto encarava a imagem de uma família que já não existia. Uma família que, segundo Ricardo Mendonça, talvez nunca tivesse sido o que ela acreditava. Amanhã, prometeu a si mesma, buscaria a velha mala sob sua cama, onde guardava os diários de Antônio. Talvez neles encontrasse respostas para perguntas que nem sabia que precisava fazer. A noite avançou silenciosamente. Os sons noturnos do cerrado mato-grossense, criando uma sinfonia natural que contrastava com a tempestade interior que agora agitava a alma de Teresa Silveira. O dia seguinte amanheceu com a claridade intensa típica do centro-oeste brasileiro, o sol despontando em um céu sem nuvens, prometendo mais um dia de calor sufocante. Teresa havia dormido pouco, atormentada por sonhos fragmentados, onde faces familiares se transformavam em máscaras grotescas de traição. Levantou-se cedo, uma força de hábito adquirida em décadas de trabalho doméstico. Vestiu-se com esmero,
prendeu os cabelos grisalhos em um coque simples e digno e desceu para o café da manhã determinada a manter a compostura diante das revelações perturbadoras da noite anterior. Na ampla cozinha da mansão, encontrou apenas Helena supervisionando a preparação do desjejum. A governanta lançou-lhe um olhar avaliativo, como se tentasse determinar quanto Teresa agora sabia. Bom dia, dona Teresa. O Sr. Mendonça pediu para informá-la que precisou sair cedo para uma reunião de negócios em Campo Grande. Voltará ao meio-dia e gostaria de conversar com a senhora em seu escritório. Obrigada, Helena, respondeu Teresa, servindo-se de uma xícara de café forte. José já foi buscar minhas coisas no apartamento? Saiu há 1 hora. Deve retornar antes do almoço. Havia uma tensão palpável entre as duas mulheres. Helena claramente sabia mais do que revelava, e Teresa, com sua intuição aguçada por anos de observar as dinâmicas das casas onde trabalhava, podia sentir isso. Helena, começou ela, decidindo confrontar a situação diretamente. Por quanto tempo você trabalha para a família Mendonça? A governanta pareceu brevemente surpresa com a pergunta direta. 25 anos com o Sr. Ricardo. Antes disso, servi por 10 anos na casa do Sr. Eduardo, seu pai. Então você estava lá na época do acidente do meu marido, quando ele caiu do andaime na obra da construtora Horizonte. O rosto de Helena empalideceu visivelmente. Suas mãos, sempre tão firmes e competentes, tremeram ligeiramente, enquanto colocava a bandeja de pães sobre a mesa. Sim, estava na casa da família nessa época. E o processo de indenização, 20 anos atrás. Você sabia disso também? Helena olhou nervosamente ao redor, como se temesse ser ouvida, apesar de estarem sozinhas na cozinha. Finalmente, após um longo momento de hesitação, sentou-se à mesa em frente a Teresa. Dona Teresa, há coisas sobre essa família, sobre essa casa, que é melhor não perguntar. O Sr. Ricardo é um bom homem, mas carrega obsessões. E uma delas é o caso do seu marido. Por quê? O que esse caso significa para ele? Helena parecia lutar internamente com algo, um segredo pesado demais para carregar sozinha, mas também perigoso demais para compartilhar. Não me cabe dizer, mas acredite quando digo que o Sr. Ricardo não a trouxe aqui por acaso, nem por simples caridade. Ele a procurava há meses. A confirmação do que Ricardo havia insinuado na noite anterior enviou um calafrio pela espinha de Teresa. Como você sabe disso? Porque eu o ajudei a encontrá-la. Ele me pediu para procurar por Teresa Silveira, viúva de Antônio Silveira em Campo Grande. Contratou até mesmo um investigador particular. Quando soube que a senhora estava prestes a ser despejada, creio que viu uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Helena se levantou abruptamente, como se tivesse dito mais do que devia. Não me peça para atrair a confiança do Sr. Ricardo. Ele lhe contará o que achar que deve, só tenha cuidado, dona Teresa. Nem todos os segredos merecem ser revelados. Com essas palavras enigmáticas, Helena retirou-se rapidamente, deixando Teresa sozinha com seu café esfriando e pensamentos cada vez mais perturbadores. O restante da manhã passou lentamente. Teresa explorou a propriedade, familiarizando-se com seu novo ambiente de trabalho. A mansão era impressionante em sua opulência discreta, não o luxo ostensivo dos novos ricos, mas a elegância segura de uma fortuna antiga e bem administrada. Cada detalhe, desde os quadros de artistas renomados até os móveis de design exclusivo, falava de um gosto refinado e recursos abundantes. Por volta das 11 horas, avistou a chegada de José, trazendo um volume considerável de suas posses em caixas cuidadosamente empilhadas na parte traseira de uma van. Entre elas, reconheceu imediatamente a velha mala de couro que guardava embaixo da cama, seu tesouro mais precioso, contendo as últimas palavras de Antônio. Com a ajuda de funcionários da casa, suas coisas foram levadas para seus aposentos. Assim que ficou sozinha, Teresa trancou a porta e abriu a mala com mãos trêmulas. Por cima das roupas cuidadosamente dobradas e algumas fotografias antigas estavam os cadernos. 5 cadernos escolares simples com capas de papelão desgastado, onde Antônio havia registrado seus pensamentos durante os meses de convalescença após o acidente. Teresa nunca os havia lido.
Parecera-lhe uma invasão da privacidade do marido, uma violação póstuma de sua confiança. Mas agora, com as revelações de Ricardo Mendonça pairando sobre ela como uma nuvem de tempestade, sentiu que precisava procurar respostas nas palavras do homem que amara. Selecionou o último caderno, aquele que Antônio escrevera nas semanas finais antes de seu falecimento, quando a infecção que eventualmente o levaria já começava a se manifestar. Abriu-o com reverência, como quem manuseia um objeto sagrado. A caligrafia era trêmula, refletindo a fraqueza crescente de seu autor, mas ainda legível. Teresa começou a ler, sua respiração se tornando mais rápida à medida que absorvia as palavras de um homem que sabia que estava morrendo. 10 de junho de 1992. O médico diz que a infecção está se espalhando. Não tenho muito tempo. Meu maior pesar é deixar Teresa sozinha com as crianças. Ela é forte, mais forte do que imagina, mas o fardo será pesado demais, especialmente porque nunca lhe contei toda a verdade sobre o acidente. Teresa sentiu o coração acelerar. Que verdade era essa que Antônio nunca compartilhara? A verdade é que o acidente foi minha culpa. Não da construtora, não do engenheiro, não do equipamento. Minha. Eu estava com pressa naquele dia. Queria terminar o serviço mais cedo para chegar em casa a tempo de ver o jogo do Operário. Ignorei os protocolos de segurança. O capataz Juvenal me advertiu sobre o andaime. Disse que precisávamos reforçá-lo antes de subir com todo o material. Mas eu, arrogante, disse que aguentava o peso. E não aguentou. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Teresa enquanto continuava lendo. Página após página, Antônio detalhava como a empresa, na verdade, havia sido extremamente correta, pagando todas as despesas médicas, mantendo seu salário integral durante a convalescença, até mesmo enviando o próprio filho do dono, o jovem Ricardo Mendonça, recém-formado em engenharia, para visitar regularmente e garantir que nada faltasse à família. 14 de junho de 1992. Ricardo Mendonça veio visitar-me novamente hoje. Trouxe brinquedos para as crianças e uma cesta de mantimentos para Teresa. É um bom rapaz, diferente do que se espera de alguém nascido em berço de ouro. Falou-me sobre seus planos para a empresa quando assumir do pai. Melhorias na segurança, benefícios para os trabalhadores, um fundo de apoio às famílias em caso de acidentes. Parece sincero. Disse-me que aconteça o que acontecer comigo, garantirá que Teresa e as crianças não passem necessidades. Teresa fechou o caderno com mãos trêmulas, incapaz de continuar lendo. Tudo o que acreditava saber sobre o acidente de Antônio, tudo o que seus filhos haviam lhe dito sobre o processo de indenização 20 anos depois, tudo era uma mentira. Uma batida suave na porta a trouxe de volta ao presente. Dona Teresa? Era a voz de Helena. O senhor. Ricardo retornou e gostaria de vê-la em seu escritório quando estiver disponível. Diga a ele que irei em um momento, respondeu Teresa, sua voz traindo a emoção que sentia. Guardou cuidadosamente o diário de volta na mala, lavou o rosto para disfarçar as lágrimas e respirou fundo várias vezes, tentando recuperar a compostura. Então, com a dignidade que sempre fora sua marca registrada mesmo nos momentos mais difíceis, dirigiu-se ao escritório de Ricardo Mendonça, pronta para confrontar uma verdade que suspeitava seria ainda mais dolorosa do que imaginava. O escritório de Ricardo Mendonça era um reflexo perfeito do homem, elegante sem ostentação, poderoso sem intimidação. Amplas janelas ofereciam uma vista panorâmica do Pantanal, enquanto estantes de madeira nobre abrigavam uma coleção impressionante de livros. A mesa, uma peça imponente de jacarandá maciço, estava organizada com precisão militar. Nas paredes, em vez dos tradicionais diplomas e certificados que adornam escritórios de executivos, havia fotografias artísticas do Pantanal e do Cerrado, paisagens selvagens capturadas com um olhar evidentemente amoroso. Ricardo levantou-se quando Teresa entrou, gesticulando para que se sentasse na poltrona em frente à sua mesa. Havia uma pasta grossa sobre a superfície polida da madeira, e Teresa não precisava ser clarividente para saber que seu conteúdo mudaria sua vida para sempre. Agradeço por vir, Dona Teresa, começou ele.
sua voz controlada, mas com uma tensão subjacente. Antes de mais nada, quero pedir desculpas pela maneira como a trouxe para esta casa. Deveria ter sido honesto desde o início sobre minhas intenções. Li os diários do meu marido esta manhã, respondeu Teresa diretamente. Ou pelo menos comecei a ler. Ele menciona você. Diz que o acidente foi culpa dele, não da construtora. Diz que você foi gentil com nossa família. Uma sombra de surpresa cruzou o rosto de Ricardo. Claramente não esperava que ela tivesse acesso a essa informação ainda. Sim, eu visitava seu marido regularmente durante sua recuperação. Meu pai me incumbiu disso como parte do meu treinamento na empresa. Um bom líder cuida de seus homens, ele dizia. Então por que está investigando o caso agora, 20 anos depois? O que espera encontrar? Ricardo abriu a pasta à sua frente, retirando vários documentos. Há 6 meses, durante uma auditoria de rotina nos arquivos antigos da empresa, encontramos irregularidades no processo de indenização pago à sua família em 2003, 12 anos após a morte de Antônio. Ele estendeu um documento para Teresa. Era uma cópia do processo judicial, com sua suposta assinatura na última página. Esta é sua assinatura, dona Teresa? Ela examinou o documento cuidadosamente. Não, nunca assinei isso. Nunca sequer vi este documento antes. Ricardo assentiu, como se confirmasse uma suspeita. Como imaginei. Continuando nossa investigação, descobrimos mais irregularidades. O juiz que presidiu o caso, Ronaldo Campos, é primo do marido de sua filha Sandra. O advogado que representou sua família, Dr. Paulo Menezes, foi posteriormente contratado pelo escritório de contabilidade de seu filho Carlos. E as principais testemunhas que depuseram contra a construtora eram antigos colegas de trabalho de Augusto, na loja onde ele começou sua carreira. Cada nova revelação era como uma facada no coração já fragilizado de Teresa. Seu rosto, normalmente tão controlado, agora não conseguia esconder o choque e a dor. Está dizendo que meus filhos fraudaram o processo? Forjaram minha assinatura? Estou dizendo que há evidências suficientes para sugerir isso, sim. Mas o mais preocupante não é o processo em si, mas o padrão que descobrimos depois. Ricardo deslizou mais documentos sobre a mesa. Nos últimos 15 anos, seus filhos estiveram envolvidos em pelo menos 3 outros processos semelhantes contra diferentes empresas. Sempre usando seu nome, sempre com documentos aparentemente forjados, sempre resultando em indenizações substanciais que, até onde pudemos verificar, nunca chegaram às suas mãos. Teresa sentiu o mundo girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça que era sua vida começaram a se encaixar em um padrão horrível e inegável. A prosperidade repentina de seus filhos, seu gradual afastamento, as desculpas cada vez mais elaboradas para não visitá-la, para não incluí-la em suas vidas. Quanto? Sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Quanto eles receberam no total? Pelas nossas estimativas, aproximadamente R$ 800 mil ao longo dos anos. Uma fortuna que permitiu a eles construírem as vidas confortáveis que têm hoje, enquanto eu vivia com uma aposentadoria mínima em um apartamento que mal podia pagar, completou Teresa, a amargura finalmente encontrando voz após anos de repressão. E agora este último golpe, o empréstimo falso, o despejo. Por quê? Por que agora? Ricardo hesitou, claramente relutante em entregar o golpe final. Mas Teresa merecia a verdade completa, por mais dolorosa que fosse. Acreditamos que seja porque estavam planejando interná-la em um asilo público, dona Teresa. Um lugar não muito recomendável. E para isso, precisavam que a senhora perdesse sua independência financeira e sua moradia. Mas por quê? Seu apartamento, com a recente valorização imobiliária em Campo Grande, especialmente no seu bairro, que está passando por um processo de revitalização, a propriedade vale muito mais agora. Se conseguissem convencê-la a assinar uma procuração, poderiam vender o imóvel e embolsar o dinheiro. A sala pareceu subitamente fria demais, apesar do calor intenso do meio-dia pantaneiro. Teresa sentiu um vazio se abrir dentro dela, um abismo de traição tão profundo que ameaçava consumi-la por completo. Como descobriu tudo isso? Inicialmente foi coincidência, a auditoria rotineira, como mencionei. Mas quando comecei a investigar mais a fundo,
e percebi o padrão de fraude, tornou-se pessoal. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela de costas para Teresa. Sua postura, normalmente tão confiante, agora revelava uma vulnerabilidade inesperada. Minha mãe, Dona Teresa, também foi empregada doméstica. Criou-me sozinha até os 12 anos, quando meu pai finalmente reconheceu a paternidade e nos trouxe para viver em sua casa. Ela continuou trabalhando mesmo depois, não como empregada, mas administrando obras sociais da família. Era uma mulher extraordinária, com uma dignidade que me lembra muito a sua. Ele virou-se, enfrentando o olhar de Teresa diretamente. Ela faleceu há 10 anos, um câncer agressivo. Eu estava no exterior fechando um negócio importante e adiei meu retorno por apenas 3 dias. 3 dias que me custaram a chance de me despedir dela. A dor em sua voz era tão crua, tão genuína, que Teresa sentiu sua própria mágoa momentaneamente eclipsada pela compaixão. Desde então, venho tentando compensar essa falha de alguma forma. Talvez seja por isso que seu caso me afetou tanto. Ver uma mulher como você, que sacrificou tudo pelos filhos, ser traída dessa maneira, não pude ficar parado. O que pretende fazer com essas informações? Perguntou Teresa, subitamente preocupada com o que poderia acontecer a seus filhos apesar de tudo. Isso depende inteiramente da senhora, respondeu Ricardo, retornando à sua cadeira. Podemos entregar tudo à polícia. Há crimes sérios aqui, falsificação, fraude, formação de quadrilha, ou podemos confrontá-los privadamente, exigir restituição sem envolver as autoridades. A decisão é sua. Teresa fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de décadas de amor maternal incondicional, lutando contra a verdade inegável da traição. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Não a resignação de uma vítima, mas a força de uma sobrevivente. Quero confrontá-los primeiro, decidiu. Quero olhar nos olhos deles e ouvir o que têm a dizer. Depois decidirei o que fazer. Ricardo assentiu, respeitando sua escolha. Assim será. Posso organizar esse encontro aqui mesmo, se preferir. Um terreno neutro onde a senhora estará protegida. Sim, por favor. E obrigada por me mostrar a verdade, por mais dolorosa que seja. Enquanto se levantava para sair, Teresa parou subitamente, lembrando-se de algo. Uma última pergunta. Nosso encontro na avenida. Você disse que me procurava há semanas, mas como soube que eu estaria ali naquele dia específico? Um lampejo de culpa passou pelos olhos de Ricardo. Não soube. Foi genuinamente coincidência. Eu estava a caminho de uma reunião quando a vi cambaleando na calçada. Reconhecia das fotografias que meu investigador havia conseguido e, bem, às vezes o destino nos oferece oportunidades que não podemos ignorar. Teresa assentiu lentamente. De alguma forma, saber que aquele momento inicial havia sido verdadeiro, não planejado, trazia um conforto inexplicável. Como se, em meio a tantas mentiras e manipulações, o universo tivesse finalmente conspirado a seu favor, nem que fosse por um breve instante. O destino, ou algo mais, murmurou ela, antes de deixar o escritório, carregando o peso de revelações que mudariam para sempre sua compreensão da própria vida e da família que acreditava conhecer. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções para Teresa. Alternava entre períodos de raiva intensa, uma fúria que nunca se permitira sentir antes, e momentos de profunda tristeza, quase um luto pela família que acreditava ter, mas que nunca existira realmente. Ricardo, respeitando seu pedido, organizou o encontro com seus filhos para o domingo seguinte, dando a Teresa tempo para processar tudo e se preparar emocionalmente. Enquanto isso, ela continuou lendo os diários de Antônio, descobrindo mais detalhes sobre como a construtora havia sido exemplar em seu tratamento, completamente o oposto do que seus filhos haviam alegado no processo fraudulento. Helena, a governanta que em breve partiria, tornou-se inesperadamente uma fonte de apoio. A inicial desconfiança entre as duas mulheres havia dado lugar a uma solidariedade silenciosa, especialmente depois que Helena confessou saber mais sobre o caso do que havia admitido inicialmente. Eu estava na casa da família
quando seu marido sofreu o acidente, revelou ela durante uma tarde em que preparavam juntas o cardápio da semana. Viu o jovem Ricardo devastado, culpando-se, mesmo que todos dissessem que não foi culpa da empresa. Ele visitava seu marido quase diariamente, sabe? Levava livros, rádio, coisas para distrair durante a recuperação. Até começou a guardar parte de seu próprio salário para ajudar sua família, sem que o pai soubesse. Ele nunca mencionou isso, comentou Teresa, surpresa. O Sr. Ricardo não é de falar sobre suas boas ações. Quando seu marido faleceu, ele compareceu ao funeral discretamente. Depois, enviou cestas básicas mensalmente por quase 2 anos, sempre anonimamente. As cestas, murmurou Teresa, lembrando-se subitamente. Apareciam na porta toda a primeira segunda-feira do mês. Sempre pensei que fossem da paróquia ou de algum programa social do governo. Helena sorriu tristemente. Ele parou quando soube que seus filhos mais velhos estavam vendendo os itens em vez de usá-los em casa. Foi um duro golpe para ele. Cada nova revelação era como uma peça adicional de um quebra-cabeça doloroso. A imagem que emergia mostrava não apenas a traição de seus filhos, mas também a existência de uma bondade silenciosa que sempre estivera presente, mesmo quando Teresa se sentia mais abandonada. No sábado à noite, véspera do confronto, Teresa não conseguia dormir. Sentada na varanda de seus aposentos, observava a vastidão estrelada do céu pantaneiro, buscando força para o que viria. Foi ali que Ricardo a encontrou, trazendo 2 xícaras de chá de camomila. Pensei que poderia estar precisando disso, disse ele, entregando-lhe uma das xícaras antes de se sentar na cadeira ao lado. Amanhã será um dia difícil. Tenho medo, admitiu Teresa, algo que raramente fazia. Não de enfrentá-los, mas de ouvir suas justificativas, de ver nos olhos deles que nunca me amaram realmente. Ricardo permaneceu em silêncio por um momento, respeitando a profundidade daquela dor. Sabe, Dona Teresa, durante anos me perguntei por que minha mãe continuou trabalhando como doméstica, mesmo depois que meu pai nos acolheu em sua casa. Ela poderia ter vivido confortavelmente, sem preocupações, mas insistia em ter seu próprio dinheiro, sua independência. Ele tomou um gole de chá antes de continuar. Um dia, pouco antes de falecer, ela me explicou: filho, quando você passa a vida inteira sendo definido pelo que faz para os outros, chega um momento em que precisa se redescobrir. Precisa lembrar quem você é além de mãe, esposa e empregada, e isso requer independência, dignidade própria. Teresa assentiu, reconhecendo profundamente a verdade naquelas palavras. Amanhã, quando encontrar seus filhos, continuou Ricardo, lembre-se, você não é apenas a mãe deles. É Teresa Silveira, uma mulher com uma força que poucos possuem, que enfrentou mais dificuldades do que a maioria poderia suportar e manteve sua dignidade intacta. Não importa o que eles digam ou façam, isso ninguém pode tirar de você. Teresa sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto, não de tristeza, mas de um reconhecimento profundo. Pela primeira vez em décadas, alguém a estava vendo, realmente vendo. Não como um instrumento, um meio para um fim, mas como um ser humano completo, com valor intrínseco. Obrigada, disse simplesmente, as palavras inadequadas para expressar a profundidade de sua gratidão. Ficaram sentados em silêncio confortável por algum tempo, observando as estrelas e bebendo chá, 2 sobreviventes de dores distintas, mas igualmente profundas, encontrando momentaneamente paz na compreensão mútua. Finalmente, Ricardo se levantou para partir. Tente descansar, Dona Teresa, e saiba que, independentemente do que aconteça amanhã, você não está sozinha. Enquanto o via se afastar pelo corredor escurecido, Teresa sentiu uma certeza crescer dentro de si. Amanhã seria doloroso, sim, mas também seria libertador. Pela primeira vez em sua vida, enfrentaria a verdade de frente, por mais devastadora que fosse. E depois, talvez, pudesse finalmente começar a construir uma vida que fosse verdadeiramente sua. O domingo amanheceu com uma estranha quietude, como se a própria natureza contivesse a respiração em antecipação ao que estava por vir. Teresa acordou com o primeiro raio de sol após uma noite de sono surpreendentemente tranquilo. Vestiu-se com cuidado especial,
escolhendo um vestido simples, mas elegante, que Helena havia insistido em lhe emprestar. Você precisa se sentir forte hoje, disse a governanta enquanto ajudava Teresa a arrumar os cabelos. E às vezes, a maneira como nos apresentamos afeta como nos sentimos por dentro. O encontro estava marcado para as 10 da manhã, na sala de estar principal da mansão. Ricardo havia instruído a equipe a preparar um ambiente formal, mas não intimidador. Café, água e pequenos petiscos dispostos discretamente, como se fosse uma reunião social comum, não o confronto potencialmente explosivo que todos sabiam que seria. Às 9h30, Teresa estava pronta, sentada na sala, suas mãos entrelaçadas firmemente sobre o colo para disfarçar o leve tremor que as acometia. Sobre a mesa de centro, dispostos meticulosamente, estavam os diários de Antônio e as cópias dos documentos que Ricardo havia reunido, provas concretas das mentiras e manipulações de seus filhos. Ricardo entrou, impecavelmente vestido em um terno casual, sua presença transmitindo uma autoridade tranquila que Teresa encontrou reconfortante. "Está pronta?" perguntou ele, sentando-se na poltrona ao lado dela, não à frente. Um pequeno detalhe que comunicava que estavam juntos naquilo, lado a lado. "Sim", respondeu ela com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Chegou a hora da verdade. Às 10 em ponto, o som de carros chegando anunciou a chegada de seus filhos. Através da janela, Teresa os viu desembarcando. Augusto de terno caro e expressão confiante. Sandra, elegante e fria como sempre. Carlos, com seu ar calculista, consultando o relógio de ouro como se tivesse lugares mais importantes para estar. E Renata, a caçula, visivelmente nervosa, arrumando compulsivamente os cabelos perfeitamente estilizados. José, o motorista, os conduziu até a sala. Ao entrar e ver a mãe sentada ao lado de Ricardo Mendonça, os 4 demonstraram variados graus de surpresa e desconforto. "Mãe", começou Augusto, tomando naturalmente a liderança como sempre fazia. "Que bom vê-la bem. Ficamos preocupadíssimos quando desapareceu. Tão preocupados que nem foram ao meu apartamento verificar se eu estava bem, mesmo após eu não atender suas ligações por dias", respondeu Teresa, sua voz calma, mas incisiva. Augusto trocou olhares rápidos com os irmãos, claramente não esperando esse tom direto da mãe, sempre submissa e conciliadora. "Estávamos ocupados organizando um lugar para a senhora ficar agora que... Bem, com a situação do apartamento", interveio Sandra, seu tom profissional como se estivesse falando com um paciente difícil, não com a própria mãe. "Ah, sim, a situação do apartamento", repetiu Teresa com uma ironia que nunca haviam ouvido em sua voz. "O despejo devido a um aluguel não pago, mesmo que eu nunca tenha atrasado um pagamento em 40 anos, e a conta bancária zerada por um empréstimo que nunca solicitei. Curiosa coincidência, não?" O desconforto dos 4 era palpável agora. Carlos pigarreou assumindo sua postura de especialista. "Mãe, como tentei explicar, essas coisas acontecem. Erros bancários, contratos mal interpretados. Estávamos justamente tentando resolver tudo quando a senhora simplesmente desapareceu." "E como foi que me encontraram aqui?" perguntou Teresa, ignorando a explicação evasiva. "O Augusto contratou um detetive", respondeu Renata, falando pela primeira vez, sua voz traindo nervosismo. "Estávamos realmente preocupados, mãe." "Preocupados", repetiu Teresa lentamente, saboreando a ironia da palavra. "Preocupados que eu falasse com as pessoas erradas, talvez? Que eu descobrisse verdades que vocês esconderam de mim por 20 anos." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os 4 irmãos trocaram olhares rápidos, uma comunicação silenciosa que Teresa reconheceu de imediato. Era o olhar de quem tentava decidir qual mentira contar a seguir. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio, sua voz calma, mas autoritária. "Augusto, Sandra, Carlos, Renata, acho que sabem quem sou." "Ricardo Mendonça", respondeu Augusto, tensão evidente em seu maxilar. "O herdeiro das empresas Mendonça. O que não entendemos é o que nossa mãe está fazendo em sua casa. Dona Teresa está aqui como minha convidada, e em breve como minha governanta, se ela ainda desejar o cargo após esta reunião. Mas talvez vocês deveriam estar mais interessados em outro aspecto da minha identidade."
Ricardo abriu uma pasta e colocou um documento sobre a mesa. Como ex-proprietário da construtora Horizonte, que supostamente foi responsável pelo acidente que vitimou seu pai e que pagou uma indenização substancial à sua família há 20 anos. O rosto de Carlos empalideceu visivelmente. Sandra levou a mão à boca. Augusto manteve sua postura, mas um músculo pulsava em sua têmpora. Apenas Renata parecia genuinamente confusa, olhando de um irmão para outro. Uma indenização, continuou Ricardo, baseada em documentos forjados, testemunhos falsos e, mais grave, uma assinatura falsificada de sua mãe, que nunca soube realmente dos detalhes do processo ou viu um centavo do dinheiro. Isso é absurdo, protestou Augusto, mas sua voz faltou convicção. O processo foi legítimo. A construtora foi negligente. Papai morreu por causa disso. Não morreu, interveio Teresa, abrindo um dos diários de Antônio. Seu pai escreveu a verdade aqui, nas últimas semanas de vida. O acidente foi culpa dele, não da construtora. Ele ignorou os avisos de segurança, teve pressa. A empresa fez tudo o que podia. Pagou o tratamento, manteve o salário, até mesmo enviou o jovem Ricardo para garantir que não nos faltasse nada. Ela encarou cada um de seus filhos, um por um. Vocês sabiam disso. Devem ter lido os diários em algum momento. Mas ainda assim, anos depois, inventaram uma história completamente diferente, para extorquir dinheiro da construtora. Não foi assim, mãe, tentou Sandra, seu tom profissional começando a falhar. Nós realmente acreditávamos... Não insulte minha inteligência, cortou Teresa, com uma dureza que nunca haviam ouvido antes. Tenho aqui, ela apontou para os documentos na mesa, provas de que vocês não apenas fraudaram esse processo, mas pelo menos outros 3, sempre usando meu nome, sempre forjando minha assinatura, sempre embolsando o dinheiro que supostamente era para garantir meu futuro. Os 4 irmãos pareciam estar em diversos estágios de choque e pânico. Renata começou a chorar silenciosamente. Carlos parecia estar calculando mentalmente suas opções legais. Sandra mantinha uma fachada de compostura, mas seus olhos revelavam puro terror. Augusto, sempre o líder, tentou uma última defesa. Mãe, você não entende. Fizemos isso por você, por nossa família. Aquele dinheiro nos permitiu estudar, construir carreiras, garantir um futuro melhor para todos. Para todos. A voz de Teresa tremeu ligeiramente, a única indicação da tempestade emocional que atravessava. E enquanto vocês compravam casas, carros, roupas de marca, eu continuava trabalhando como doméstica aos 60 anos, morando no mesmo apartamento simples, contando centavos para chegar ao fim do mês. Investimos o dinheiro, mãe, tentou Carlos, recorrendo ao seu território familiar de explicações financeiras complicadas. Era para seu futuro, para a aposentadoria. Mentira! A palavra explodiu de Teresa com uma força que fez todos se sobressaltarem. Mentira após mentira por 20 anos. E quando finalmente me aposentei, e a pensão mal dava para sobreviver, onde estava esse investimento? Quando precisei de um tratamento dentário e tive que escolher entre pagar o aluguel ou arrancar o dente, onde estava esse dinheiro? Lágrimas silenciosas escorriam agora pelo rosto enrugado, mas sua voz permanecia firme, cada palavra um chicote de verdade. E agora, o golpe final. O empréstimo falso, o despejo. Tudo para me forçar a um asilo público onde eu seria esquecida enquanto vocês vendiam meu apartamento. Meu apartamento, que eu paguei sozinha durante 40 anos, lavando, passando, cozinhando, limpando o chão de casas alheias. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Nenhum dos 4 ousava olhar diretamente para a mãe. Foi Renata quem finalmente falou, sua voz embargada pelo choro. Foi ideia do Augusto, disse ela, ignorando